Olá, pessoal. Bom dia. Primeiro de tudo, eu não posso começar essa aula sem dizer a vocês que estou morrendo de saudade de todos vocês. Eu espero do fundo do meu coração que tudo isso passe logo. Estou bem angustiada com tudo que está acontecendo, mas eu gostaria de fazer um pedido, que isso tudo não nos atrapalhe nessa preparação para o IF, esse ano que é tão importante. Essas 2 semanas no preparatório do IF, a professora de português será outra, como vocês já estão sabendo, eu estou recebendo as mensagens de vocês, e eu ficarei com redação, mas no início de junho volta tudo ao normal, eu continuo com vocês nas aulas normais, ok? Nas aulas ou à distância ou presencial, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, tudo sob controle. Gostaria de pedir que vocês não percam o foco, eu sei que está sendo um ano atípico, tudo muito novo para todo mundo, mas que a prova vai existir, em algum momento nós vamos ter que fazer e vamos ter que estar preparados para ela. Nossa primeira aula vai ser sobre elementos estruturais do texto dissertativo. Elementos estruturais do texto dissertativo e argumentativo, né? Então, peguem a caneta, peguem um lápis para vocês irem anotando tudo que eu for falando, ok? Primeiramente, nós temos que entender, temos que saber, estou derrubando tudo aqui, o que é um texto dissertativo? Tia, o que é um texto dissertativo? Dissertar é o mesmo que desenvolver ou explicar um assunto, discorrer sobre ele. Não necessariamente, numa dissertação, eu preciso argumentar. Dissertar é falar sobre um determinado assunto. Em princípio, o texto dissertativo não está preocupado em persuadir o leitor. Você não está preocupado em persuadir o leitor, e sim com a transmissão de conhecimento, sendo, portanto, um texto informativo. Você está preocupado em mostrar para o leitor, em mostrar para aquele corretor lá da prova do IFRN que vocês têm entendimento sobre aquele assunto. E o que é um texto argumentativo? Ao contrário do texto dissertativo, o texto argumentativo tem por finalidade principal persuadir o leitor, o ponto de vista do autor a respeito do determinado assunto. Eu vou mostrar que, além de saber sobre aquele assunto, eu posso argumentar sobre ele, tentar convencer o leitor sobre ele. É bom abrir um parêntese aqui. Gente, na prova do IF, vocês não vão tentar convencer o corretor, não. O corretor, ele tem a opinião dele, ele não quer ser convencido. Ele quer que você mostre que tem argumentos que estruturam a opinião de vocês. É como vocês chegaram àquela opinião de vocês. Entendeu? Não tem esse negócio de tentar convencer a banca. Não, você não vai convencer a banca. Você vai mostrar para eles que sabe argumentar sobre aquele assunto. Então, argumentar é convencer ou tentar convencer alguém a respeito da veracidade das ideias que você está expondo. Preparação para a escrita. Antes de você escrever sobre qualquer coisa, você tem que pensar o que eu vou escrever, para quem e por quê. O que é o que eles estão pedindo, para quem eles vão dizer na proposta de vocês, para quem você vai escrever e por que você vai escrever aquilo ali. Por que você vai escrever, ok? São itens básicos para vocês iniciarem qualquer redação. Aí vamos lá. Nossa redação, primeiramente, vai ser dividida em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. O que é introdução? Introdução tem a origem latina intro e do sere, de conduzir, entrar e conduzir, né? Então, a finalidade ao se produzir um texto é conduzir o leitor para dentro dele. Para conseguir esse intento, deve-se atrair ou seduzir. Então, a introdução é de extrema importância, porque é na introdução que você já vai mostrar a sua opinião. E você tem que ser muito seguro do que você está falando, porque nesse momento você vai mostrar se seu texto é interessante ou não. A introdução é o espaço onde se anuncia, se coloca, se promete, se desperta. Introduzir é convidar. É naquelas 5, 6 linhas de introdução que você está convidando o leitor para ler seu texto de uma forma total.
O desenvolvimento é a segunda parte do texto, né? Começamos no segundo parágrafo. É a segunda parte da redação e representa o corpo do texto. Aqui, no desenvolvimento, serão desenvolvidas ideias propostas na introdução. Se eu sou a favor ou contra determinado assunto, é no desenvolvimento que eu vou desenvolver essa ideia. É um momento em que você apresenta as informações que se tem sobre o assunto e defende um ponto de vista a respeito do assunto. Esse ponto de vista já foi citado lá na introdução, tá certo? Aí vocês vão defender esse ponto de vista na introdução. Pessoal, no desenvolvimento. O desenvolvimento pode ter 2 ou 3 parágrafos, não necessariamente tem que ser um parágrafo extenso, tá certo? Se vocês dividirem o desenvolvimento de vocês em 2 ou 3 parágrafos, é interessante que se tenha um argumento em cada parágrafo. Tia, mas quantos argumentos meu texto deve ter? Aí eu sempre oriento meus alunos que todo texto argumentativo tem que ter pelo menos 2 argumentos de convencimento. Pelo menos. Você pode botar mais? Pode botar mais, porque é o argumento que fortifica o seu texto. Aí é interessante você desenvolver por parágrafos. Deve-se tomar o cuidado para não deixar de abordar nenhum item proposto na introdução. Pode estar dividido em 2 ou 3 parágrafos, como eu já falei, e o desenvolvimento pode corresponder a aproximadamente 20 linhas, tá certo? A conclusão. A conclusão é o ponto de chegada da discussão. A parte final do texto é onde eu fecho todas as ideias que foram apresentadas naquele texto, em que se condensa o conteúdo desenvolvido, reafirma um posicionamento exposto na tese e lança-se a perspectiva sobre o assunto. Lembrando que na conclusão vocês têm que dar uma proposta de intervenção. Tia, o que é proposta de intervenção? Não estou lembrando. Proposta de intervenção é aquela proposta de solução, possível solução para o problema. Ele representa o fecho do texto e vai gerar a impressão final do avaliador. Deve-se conter, assim como a introdução, em torno de 5 linhas. Um meio adequado de bem concluir é aquele que sintetizamos, resumimos os assuntos nos termos em que foi propostos ou questionados na etapa introdutória. Pessoal, a estruturação do texto, eu fiz um esquemazinho aqui para ficar meio... Eu gosto sempre de desenhar, né? Então, como não tem um quadro aqui para desenhar, eu fiz esse slide aqui. Olha aí, a linha, o título do texto tem que estar dentro do espaço definido para a redação, tá vendo aí a linha pontilhada dentro do quadrado. O primeiro parágrafo é a introdução, o segundo e terceiro, se caso vocês dividirem o segundo do terceiro, o desenvolvimento, dividir o desenvolvimento, é onde deve ter a argumentação de vocês e o último parágrafo é a conclusão. Lembrando que o parágrafo sempre se marca com esse recuo do início da lei. Nessa primeira aula de redação, nós vamos pedir a vocês que produzam um texto para mandar para mim. E aí, qual é o tema desse texto? O tema desse texto é a importância dos jovens nas manifestações políticas. Vocês sabem que nós estamos vivendo momentos cruciais na política do nosso país. Então, temos visto cada vez mais a participação dos jovens. Se puxarmos a parte histórica, pelo menos que eu recordo, desde lá, 94, a época de Collor, que os estudantes foram para as ruas com as caras pintadas com as cores da bandeira do Brasil. Nós temos essa participação em massa dos jovens nas manifestações políticas. Então, eu gostaria que vocês fizessem uma redação de, no mínimo, 15, no máximo 30 linhas sobre esse tema. Vocês são a favor? Vocês são contra? Essa primeira redação é realmente para eu analisar, ver como vocês estão e orientar baseado nos desvios que vocês possam vir a cometer, tá ok? Então, tema:
a participação dos jovens nas manifestações políticas. Vocês mandam para mim lá pelo Google Class, eu vou estar corrigindo e devolvendo para você, fazendo as observações necessárias. Adorei estar aqui com vocês, espero que tenha dado para vocês compreenderem. E vamos orar, vamos juntar nossas forças, que logo, logo estaremos juntos, tá certo? Bom dia para todos vocês e qualquer dúvida é só me procurar. Vamos lá, deixa eu fechar aqui.